Já ouviu falar na estrela? Não estou falando daquela que está no céu. Nossa, agora fiquei triste, lembrei da minha avó. Perdi o clima. 3 segundos de vídeo, todo mundo chorando. Estou falando da Fabricante Estrela, pessoal. Grandes brinquedos que todo mundo queria ter. Se eu não me engano, acho que o Gugu tinha uma collab com a Estrela. Não tinha motoquinha do Gugu, essas coisas. Era tudo vendido pela Estrela. Eu tenho uma confusão pra fazer pra vocês, pessoal. Deve estar se perguntando, por que o Bruno fez essa encenação? Porque quando eu tinha mais ou menos uns 9 até uns 11 anos, eu cometi um grande furto, galera. Eu e meus amigos de onde nós morávamos, estouramos um armazém, aquelas portas de ferro da Estrela e roubamos todos os brinquedos que tinha lá. Estou confessando porque já prescreveu. Não é possível que a polícia vai vir prender eu depois de 20 anos desse roubo no armazém. Só que nós fez um negócio mais legal. Nós pegou os brinquedos e nós deu pra um monte de criancinha de rua. Isso aconteceu de verdade. E isso já conecta o título do vídeo de hoje, que eu quero falar com vocês. Como a gigante Estrela quebrou... Eu não sei se eu tive participação, mas, porra, eu não roubei também. Pera aí, galera. Eu também não fiz um rombo lojas americanas também, não. Roubei o quê? 4 motoquinhos do Gugu e uns peão lá, uns aqueles Beyblade lá. Não roubei muita coisa também, não. Brinquedos Estrela, uma empresa que tem aqui, eu acho que uma ligação sentimental com a maior parte dos brasileiros, está pedindo um prazo maior para pagar as suas dívidas. Entrou com pedido de recuperação judicial. Pior que os brinquedos Estrela eram os mais legais, velho. Eles tinham banco imobiliário da Estrela, não era? Sei que vários brinquedos, tabuleiro, motoquinha, bicicleta, Estrela tinha tudo. Sinceramente, eu não pensei que uma notícia de uma possível falência de uma empresa fosse me deixar tão triste, tão chateado. Essa semana, a Estrela, maior fabricante... Foi agora que faliu? Agorinha. Anunciou que tá mergulhada em dívidas. Bom, sinal que a culpa não é nossa então, né? Porque o negócio foi agora que aconteceu. E entrou com pedido de recuperação judicial. A gente vai entender como uma gigante com quase 90 anos de história, que faturava $500 milhão e tinha mais de 7 mil funcionários, tá à beira da falência. E a história de como tudo começou e de como... Mano, vou resumir o vídeo pra vocês, gente, pra não ter que ver até o final. Inventaram o tablet, fudeu, velho. As crianças não querem mais montar brinquedo, não, velho. As crianças querem ficar clicando em link suspeito, velho, enchendo o tablet de vírus. A história da Estrela começa lá na década de 30. O mundo tava um caos. E esse alemão chamado Siegfried Adler, fugindo do nazismo, desembarcou no Brasil para tentar uma vida nova. Ele conseguiu um emprego como representante comercial vendendo tampinha de garrafa no centro de São Paulo. Cara, lembrei um negócio triste. Posso pesar o clima de novo? Esse vídeo tá foda, né? Já comecei falando da minha avó. Mano, quando eu era mais novinho, gente, pequeno, criança, eu era muito pobrinho, né? Já contei pra vocês. E né, era uma época que tinha um desenho que passava na TV Globinho que chamava Beyblade. Eram uns moleques que tinham uns peão, que eram uns peão muito loucos. Saía faísca que fazia assim, ó, Beyblade. Aí girava o peão batia um no outro, saía a porra de uma fera beat, lá saiu uma fênix pegando fogo. Mano, bagulho muito louco esse desenho. E eu queria muito, gente. Eu amava esse desenho. Eu ficava esperando, assim, ansioso pra assistir esse desenho. E eu não tinha dinheiro. Minha mãe não tinha dinheiro pra comprar Beyblade. E a maioria dos meus amigos também na época, ninguém tinha. Sabe o que nós fazia? Nós pegava... E eu acho que isso não era só nós que fazia, porque eu já vi que é um bagulho meio que global, assim. Global, não sei, né? Se o pessoal da Venezuela, dos Estados Unidos fazia, mas do Brasil. A gente pegava tampinha de detergente, né? E fazia a tampinha virar uma Beyblade. Porque era tipo uma tampinha que tinha um pininho. Aí você girava com o dedo, assim. Bem pobre, né? Bem pobre, mas era legal, velho. Mas o Siegfried achava muito chato vender esse tipo de produto e ao mesmo tempo tinha um faro pros negócios. Andando pela rua, ele viu uma fábrica de bonecas caindo aos pedaços no bairro do Belém, em São Paulo, cidade que crescia absurdamente rápido na época. Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado. Mano, que estranho que era a TV antigamente, né? Parecia que era o narrador do Pica-Pau que fazia os comercial. Ao chegar na tal fábrica, ele viu que era, na verdade, uma oficina falida, que fazia bonecas de pano e tinha 4 máquinas de costura em um sobrado, onde embaixo funcionava uma escola de samba. O nome dessa oficina? Estrela, escrita com 2 L's na grafia da época. O nome pronto. Siegfried viu ali um futuro promissor e decidiu então comprar a pequena fábrica por 11 contos de réis. Nascia então no dia 20... Que hoje equivale a R$14. 27 de junho de 1937, a manufatura de brinquedos Estrela. Depois de ajeitar a fábrica com o pouco dinheiro que tinha, ele começou então a fabricação de brinquedos. No começo, a produção era modesta e eles só faziam boneca de pano e carrinhos de madeira. Mas o Siegfried percebeu que o Brasil precisava de brinquedos diferentes, de mais qualidade e também novos jogos de tabuleiro. Cara, mas a parte ruim da Estrela é que era tudo muito caro, velho. Era brinquedo de rico. A Estrela só tinha se você era rico, velho. É assim que na década de 40, a Estrela lançou o Banco
Banco Imobiliário, a nossa versão do Monopoly, e o cachorro... Muito bom! Esse jogo marcou, mano, a infância de muita gente, velho. Mimoso, o primeiro brinquedo de madeira... Nossa, que aterrorizante isso aqui, que bom que não foi na minha época. O povo adorou as novidades e a Estrela começou a crescer rápido. Já em 1944, a empresa abriu capital e virou sociedade anônima. Estrela no ar, anuncia o famoso Pim-Pam-Pum. Estrela no ar, anuncia o famoso Pim-Pam-Pum. Chegamos na década de 50 e a grande virada foi tecnológica e de material. As bonecas que antes tinham muito tecido, massa e Agora madeira até fala, na composição, começaram a entrar na era do plástico. A boneca Pupi foi a primeira boneca de plástico e articulada da Estrela. Na mesma época eles lançaram a Bebê que Anda, a bonequinha Plastrela, dentre outros brinquedos. Era a Estrela ficando mais moderna, mais industrial e mais próxima do tipo de brinquedo que anos depois dominaria as vitrines brasileiras. Em 1955, a Estrela lançou uma campanha chamada Semana do Bebê Robusto para promover uma boneca rechonchuda que já era sucesso da marca. Cara, a boneca ainda é um grande sucesso para as crianças. As crianças, eu sei que teve o bebê reborn, né? Que vai das crianças virou os adultos. Inclusive, que fase infernal na minha vida. Vocês não têm noção que você falar pra uma senhora de 55 anos, Dona Cláudia, que ela não pode ficar o dia inteiro comprando bebê reborn na internet, velho. Gente, era papo de brigar. Teve briga, eu tô falando sério, teve briga. Porque teve um bebê reborn que eu ganhei, que tava aqui, e aí eu falei pra minha mãe, eu falei, não, vou deixar de cenário. Ela falou, como assim deixar de cenário? Você não vai me dar? Eu falei, não, mãe, vou deixar de cenário, vai ser engraçado. Ela brigou comigo. Nós ficou uns 3 dias sem se falar por causa da porra da boneca. Como o pico de vendas era só em dezembro, eles quiseram transformar outubro em outra época de presente pra criançada. A campanha deu tão certo que outras empresas entraram na onda, e foi assim que a Estrela criou o Dia das Crianças, até hoje comemorado no dia 12 de outubro. No Dia da Criança, ponha um sorriso de felicidade nos lábios de seus filhos, dando-lhes o presente que eles mais desejam. Salve 12 de outubro! Dia de alegria e esperança, Dia da Criança. Em 1950... Eu tava pensando agora aqui, será que a Estrela era caro ou eu que era muito pobre, velho? Tipo assim, deixa nos comentários, vocês estão vendo esse vídeo, vocês tinham brinquedos Estrelas? Ou tipo assim, eu que era muito pobre mesmo? Porque, porra, se era tão grande assim a empresa, faturando bilhões, eu acho que vendia pra cacete, né? Morre Siegfried Adler, fundador da empresa, e a presidência passa para sua esposa, Liselotte, enquanto o filho do casal, Mário Adler, estava nos Estados Unidos. Apesar da dificuldade nos primeiros meses, essa mudança radical na liderança da empresa colocaria a Estrela num patamar que nem mesmo seu fundador imaginou que um dia ela fosse chegar. Explosão nacional. Chegamos então na década de 60, momento marcado por muitas mudanças estratégicas. Que ainda era muito velho, velho. 60 ainda era muito velho. Eu acho que a gente começou a ver alguns brinquedos mais recentes que existem hoje na década de 70, 80, 90. De volta ao Brasil, o filho, Mário Adler, assume a presidência com apenas 19 anos de idade. Mas o moleque era bravo. Ele decidiu mexer em tudo, modernizou as máquinas, os processos, lançou novos brinquedos e decidiu que precisava investir mais no marketing, levando a Estrela pra televisão. Mãe, Você foi foda. carequinha assim? É, e tinha um cachinho com lacinho. Que brinco de galinha. Parece que a gente tem um bebezinho de verdade. Parece mesmo, olha lá. Mano, vocês sabiam que isso é proibido hoje em dia? Criança não pode fazer comercial consumindo coisa assim? Virou uma lei, velho, porque isso aí incentivava as crianças a ficar batendo a cabeça no chão, pedindo pro pai. Se você não me der, eu não vou pra escola. A criança chorava, entrava em desespero, aí parou. Hoje em dia é proibido o comercial aparecendo criança fazendo as coisas. Agora a Estrela já tinha reconhecimento nacional, e aí eles deslancharam de vez. No começo dos anos 60, eles lançaram um clássico Autorama, e em 66... Mano, isso era muito legal. E, mano, sabe o que era o pior? Não sei lá como funcionava. Era um carrinho de controle remoto, você só apertava um botão, você não dirigia o carro, você só apertava pra ele ligar. Aí o carrinho ficava sozinho andando nessa pista aqui. Isso aqui era muito foda. E em 66, chega ao mercado a Suzy e a Guigui, considerada uma das primeiras bonecas mecânicas de grande sucesso da marca. A Suzy virou um fenômeno, vendeu mais de 20 milhões de unidades. A década de 70 ficou marcada não só pela expansão do portfólio, mas também do imaginário infantil. A Estrela fez parceria com Maurício de Souza para lançar brinquedos da Turma da Mônica. Lançou o eletrônico Merlin, a linha da Moranguinho e fortaleceu categorias tradicionais de bonecos e bonecas. Atenção, cápsula já descendo. XY2, aproxime-se
com cuidado. Câmbio. Ok, Barbie. Efetuamos foda. salvamento astronauta. Tudo ok. Resgate concluído. Câmbio. Parabéns, XY2. Vertiplano, Legal, o helicóptero de resgate da Estrela. Essa aqui eu não vi, não. Essa aqui é da época dos antigos mais. Isso aqui é dos anos 60. Mano, sabe um bagulho que eu gostava muito quando era criança? Esse era o meu sonho de verdade. Tipo, Imaginext. Imaginext, um mundo de aventuras. É a aventura Foda, Imaginext olha isso. medieval. Olha o castelo, que foda. O castelo está sob Olha ataque. isso. É preciso foda. se proteger dos inimigos e expandir o castelo. Porque quando eu era criança, eu não gostava de carrinho. Eu nunca gostei de carrinho. Eu sempre gostei de boneca, boneco, qualquer coisa de brincar. Eu gostava de criar história. Então eu tinha aqueles... Sabe aqueles... É porque esses aí era muito caro, né? Eu tinha aqueles soldadinhos que vinha 250 soldadinhos por R$1. Que era aquele soldadinho que você só faltava a criança engolir, engasgar e ir pro hospital. Então eu ficava criando história com soldadinhos. Mano, porque o Imaginext, que é esse aqui, ele já era caro na época. Hoje em dia ele é caro. Mas eu lembro que, tipo assim, o Imaginext custava R$1.000. Na época, R$1.000 devia ser, sei lá, uns 3, 4 mil. O grande marco da década foi o Falcon, lançado em 77. Um baita sucesso vendido como o herói de verdade. Comandos em Ação orgulhosamente apresenta Falcon, Que super-herói é esse aqui? Eu nunca ouvi falar em Falcon. o herói de verdade. Ah, é paraquedista, foda. Porra, faz mais sentido do que a porra da capa, né? E como esquecer do Ferrorama, um dos maiores clássicos da história da Estrela. Ferrorama? Quem nunca sonhou com um trenzinho? Ah, Só quem não trenzinho. foi criança. Realize o sonho que você sempre teve. Ah, mas esse aí é o de rico, né? Esse aí devia custar R$1.000 também. Mas eu tinha um trenzinho falso desse aí. Porque o que acontece, gente? Igual existe a pirataria hoje em dia, o que, cara, na verdade, é muito louco como a pirataria tem cada vez ficado mais difícil o acesso, né? Filme, série. Antigamente você ia no Google e escrevia assim: assistir filmes HD online 2025. Moleque, aparecia um site que você clicava, assistia um anúncio completo de, sei lá, um aumento de seu pênis em 30 centímetros. E depois você caía numa página cheia de filmes, sério. Hoje em dia você não encontra isso tão fácil, é mais difícil. No fim da década, outro baita sucesso foi o Falcon Olhos de Águia, além de bonecas que viraram febre, como a Emília, Bebê Gatinhando, Lalá e Lulu e Bailarina. Chegamos então na década de 80, um momento marcado por uma enorme criatividade nos lançamentos da Estrela. Viu? A empresa acompanhou o mercado. Que porra de boneca é essa, velho? R$80 de Uber do queixo pro tórax? Que é isso aqui, velho? E além dos seus brinquedos tradicionais, passou a apostar na modernidade. O Gênios, o computador que fala, foi o primeiro brinquedo. Isso aqui foi um caos. Eu não sei porque é mais da época da minha mãe do que a minha, tá? Mas a minha mãe me fala que isso aqui foi papo de um daiá, de parar o mundo, velho. Vendeu mais de 2 milhões de unidades. Meu Deus, só aqui. Todo mundo queria aquela nave espacial que piscava. Esse é o famoso Gênios da Estrela, um jogo eletrônico programado para brincar de 5 maneiras diferentes, desafiando a sua memória e inteligência. Gênios da Estrela, um jogo pra quem é genial. Ah, mas é legal. Em 1980... É divertido, tipo, você jogar com os amigos é legal. Um que eu sempre quis ter, eu nunca tive, que é aquele da putaria do caralho, que é aquele Twister. Moleque, eu sempre quis jogar aquele bagulho. Eu sempre quis jogar, eu sempre achei da hora, que é aquele que você roda a roleta, e aí na roleta cai, tipo assim, mão no vermelho. Aí você tem que botar a mão no vermelho. Aí cai pé no azul, aí você bota o pé no azul. Aí quando você vê, você tá todo esguerçado assim com seus amigos, sabe? Em 82, a Estrela firma uma importantíssima parceria com a gigante Mattel, que passa a fabricar a boneca Barbie oficialmente no Brasil. Foda. É um mundo tão feliz. Gigante. É um mundo Barbie. Vem você também brincar. Traga sua Barbie. Sempre preferi a Polly, desculpa a polêmica. Parceria com a Mattel rendeu também outros brinquedos de enorme sucesso, como a linha Hot Wheels e vários bonecos do He-Man. Diretamente de Eternia, a Estrela trouxe o Gato Guerreiro. Caralho, que foda. E Phantor, a fera de esqueleto. Irado, viu? A nave de ataque de He-Man também acaba de aterrissar. Vai ser caro isso aí. E com a máquina de combate de esqueleto, você vai travar emocionantes batalhas. Coleção Masters of the Universo da Estrela. Eu nem gosto da cidade do... Como que é o nome disso aí? Caverna do Dragão, né? Sempre achei meio bobo. 80 foi também a década do Pegasus, do Dancing Floor, do memorável Aquaplay, o Cara a Cara, o genial Pula Pirata. Esse eu gostava. Pula Pirata era legal. Esse aí eu me divertia, velho. Até hoje eu gosto de jogar. Tenso Puxa Puxa Batatinha e o hilário Pinote. Toma muito cuidado, senão o burrinho pode dar um pinote e derrubar tudo. Agora acabou. E fala a verdade, que criança não queria ter um pogobol pra ficar pulando pela casa ou pelas ruas do bairro? Isso era foda também.
Mas esse aqui eu nunca tive não, gente. Esse aqui também era de rico. Esse aqui, a motoquinha, eu não tive, velho, porque os dois eram muito caros. É o hoverboard. Em maio de antigo, 84 foi lançado o Colossus, um dos carrinhos de controle remoto mais desejados da década. Este é o Colossus da Estrela. Um fora de estrada, fora de série. Colossus da Estrela. Um colosso em radiocontrole. Mano, antigamente era muito, tipo assim, não vou falar fácil ganhar dinheiro, mas como não existia muita coisa, tudo que lançava dava certo, velho. Mano, os caras lançou literalmente a porra de uma bola, que você subia e ficava pulando igual idiota, cara. E vendeu pra caralho, deve ter feito milhões e milhões. Mas não era só carrinho que tinha controle remoto, não. Quem lembra da Tip? Nossa senhora, tá amarrado em nome de coisa horrível. Foi nessa época também que a Estrela lançou a linha Baby, com brinquedinhos pra bebês e crianças menores. As apresentadoras de TV que estavam no auge, tipo Angélica e Xuxa, também viraram boneca e fizeram uma infinidade de comerciais e concursos nos seus programas. Oi, pessoal! O Clube da Criança e o Concurso Estrela vão continuar dando brinquedos. É muito fácil, todo mundo pode ganhar. Nos anos 80, a empresa dominava absurdos 80% do mercado nacional de brinquedos. Mas quem concorria com a Estrela? Esse era o auge da Estrela, que faturava mais de 450 milhões de dólares e tinha um quadro com mais de 7 mil funcionários. Que pariu. Definitivamente a empresa tinha se tornado parte do cotidiano, mas também do imaginário de todas as crianças brasileiras. Deitada na calçada de canudo e canequinha, tubete, tubim. Eu vi uma bonequinha, tubete, tubim. Fazendo uma bolinha, tubete, Bem aterrorizante também. bolinha de sabão. A Estrela estava no topo, faturando quase $500 milhão, fábricas gigantes e modernas, comerciais bombando na TV, sucesso absoluto entre as crianças. O que eles não sabiam é que com a chegada da década de 90, uma nova regra mudaria todo o jogo e colocaria a Estrela no pior momento da sua jornada. Eu acho que teve a ver, viu? Eu acho que teve a ver, velho. Porque, cara, é muito louco parar pra pensar que as crianças hoje realmente não brincam, gente. O meu sobrinho tem 11 anos, ele não vai pra rua. Tipo, ele não joga bola, ele não sabe amarrar o cadarço dele, velho. O Pietro não sabe amarrar o cadarço dele. Então, tipo assim, os amigos dele é só Fortnite, é só videogame, é só computador. Ninguém mais faz essas coisas aí. Então, brinquedo não vende mesmo. Anos 90, entra em jogo o presidente Collor e a famosa abertura econômica. Essa abertura do mercado brasileiro trouxe concorrência estrangeira pesada, produtos importados mais baratos, muita falsificação e contrabando. Do dia pra noite, o Brasil foi invadido por uma enxurrada de brinquedos coloridos, diferentes, cheios de luzes e o mais importante, eram baratos, muito mais baratos que os brinquedos da Estrela. Rolou também uma expansão de fábricas menores, que antes não representavam muito risco para a Estrela, mas agora conseguiam comprar maquinário e usar matéria-prima mais barata. E com isso, conseguiam vender bonecas mais simples e brinquedos acessíveis pro povo. Então não é creca nem meleca, pois aqui se faz boneca, chama logo. Ou então as próprias réplicas. É uma coisa que eu descobri que eu fiquei incrédulo. Vocês sabiam que eles pirateiam maquiagem hoje em dia? Eu não sabia que existia isso, velho. Tipo, a Francine El, que ela tem um gloss lá que é muito famoso, que é de uma abelha, um bagulho assim, todo bonito a embalagem. E eu descobri que existe o falso, velho. E tipo, o gloss custa, sei lá, R$19, R$30, não sei quanto que custa o gloss. Mas eu descobri que tem uma versão falsa dele que custa mais barato do que isso. E é extremamente igual. E me impressiona, mano. Como que as fábricas sempre conseguiam fazer as coisas piratas exatamente igual? A empresa que estava acostumada a nadar de braçada nesse mercado tomou um soco no estômago. O brasileiro, claro, queria brinquedo barato e começou a comprar os importados na loja de R$1,99 ou o brinquedinho duvidoso no camelô. Pode trocar ou não é a mamãe, pô? Por isso que ficou mais legal, velho. Pô, muito mais legal o Baby flamenguista, velho. Não ficou mais maneiro. Mas coitadinho, ele foi sendo deformado, virou um monstro mesmo. Eu comprei o Baby, né, original, e fiz a tela e estampei. Mas você acha que tá assim parecido com o Baby? Não tá parecido. Não tá parecido. Dá uma almofadinha pra criança, simplesmente, só pra... Tem criança que não pode comprar o caro, né? Compra esses aqui mesmo. Pra piorar, aquela importante parceria entre a Estrela e a Mattel chegou ao fim. E aí a Estrela não pôde mais fabricar Barbie e vários outros brinquedos da gigante americana por aqui. Não teve jeito, o faturamento da Estrela despencou. E aí começaram a surgir as primeiras dívidas. Em 1993, Carlos Tilkian, um executivo que veio da Unilever, assumiu a vice-presidência para tentar botar
botar a empresa de volta nos trilhos. 3 anos depois, o cara simplesmente comprou a Estrela da família Adler. E aceitei o cargo. Em 93 eu fui pra Estrela. Saí. O cara entrou pra trampar lá, chegou lá e falou, quer saber? Foda-se, vou comprar. Comecei minha carreira em 1993 como executivo na Estrela. A essa altura, a Estrela já estava atolada em dívidas e com estoques encalhados, mas o Carlos acreditou no poder da empresa. Ele sacou que lançamentos eram importantes, mas preservar e reinventar o que o público amava era muito mais. O Carlos começou a investir no relançamento de clássicos como Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida e Autorama. Detetive era bom também. Velocidade radical. Sons reais. Circuitos arrojados. Ultrapasse seus adversários com garra e emoção. Essa Autorama era muito legal, velho. Eu lembro que na quermesse, tipo, na escola tinha festa junina, né? Uma vez por ano. E na festa junina, às vezes, eles montavam um Autorama desse aí. Aí você pagava, sei lá, R$2 pra usar durante, sei lá, 5 minutos. Eles montavam uma pista gigante, ficava com os controlinhos e ficava postando corrida lá. Os olhos dizem tudo. Autorama da Estrela, isso que é emoção. Correram atrás e depois da era Troll, a Estrela assumiu a fabricação do Playmobil no Brasil. Windsurf nos mares tropicais. Bike nas montanhas. Passeio de lancha e mergulho na região dos lagos. Legal isso aí. Playmobil Férias. É inteligente para brincar e não dá nenhum trabalho para montar. Filho, não vai precisar trabalhar. Dá pra liberar o Caribe? Hã? Além disso, a Estrela seguiu lançando novidades que se tornariam clássicos anos depois, como o Robôtrone, Karate Fighters e o Pula Macacos. Vamos brincar, pular macaco no seu galho. Vamos brincar, pular macaco sem parar. Vamos brincar, pular macaco no seu galho. Vamos brincar, pular macaco sem parar. Mas fiquei em dúvida, será que a motoquinha que eu via do Gugu não era da Estrela? Será que o Gugu e a Estrela nunca se conectaram? Eu tenho a impressão que sim. Será que eu tô ficando louco? Durante os anos 90, seguiu lançando vários brinquedos Tô bocejando, quase gasguei. Caralho, velho. Porra, tô falando aí, ó. famosos da TV, como Gugu, Xuxa, Angélica e a Eliana. Esquenta e transforme o chocolate em bombom, pirulito. Chocolateria da Eliana, é da Estrela. Na era da febre dos animes e tokusatsus que estavam bombando lá na manchete, a Estrela também marcou presença. Para defender o mundo dos maus espíritos, nossos heróis vão entrar em ação. Yusuke, Kuwabara, Riei e Kurama. Ajude-os a derrotar os piores vilões. Poxa, a Estrela não teve Dragon Ball, não? Tão legal que virou brinquedo. Nem a febre do Axé Music escapuliu de virar brinquedo. A Estrela tem uma grande novidade pra você. Galinha é o Tchan da Estrela. Brincar com a galinha é o Tchan é muito divertido. Você só não pode encostar nelas, senão... É possível, moleque. Eles criaram um brinquedo pra fazer na boquinha da garrafa? Caralho, que porra era aquela ali, Estrela? Estrela também firmou novas parcerias, como um contrato com a Warner, que garantiu o licenciamento para novos brinquedos. A Estrela apresenta o personagem mais gracioso dos desenhos animados. Mas eu era mais Só novinho. que Eu acho que eu vi um gatinho. agora ele fala. Piu-piu da Estrela, o seu melhor companheiro. Eu acho que eu vi uma gatinha. Para ver gatinhos e gatinhas, peça o seu piu-piu. A estratégia era boa e deu um respiro, um alívio para a marca. Mas os anos 2000 estavam chegando e uma verdadeira emboscada estava prestes a derrubar a Estrela. Aí fudeu, galera, que aí lançou videogame, lançou notebook, lançou tablet, aí acabou, você nunca mais vira as crianças. Desapareceu. Nos anos 2000, a Estrela já não tinha aquele domínio absoluto do mercado, mas seguiu apostando na força da marca. Carlos estava ligado nas novas tendências e fez parcerias com emissoras de TV para lançar jogos do Big Brother, No Limite e do Show do Milhão, que tava uma febre na época. Esse Show do Milhão era muito bom. Esse aqui eu acho que eu tive, viu? Eu acho que esse aqui eu tive, mano. Esse jogo era muito bom, velho. A Estrela lançou, fez negócio com o SBT, 800 perguntas no Show do Milhão. Foda. Mas agora estão procurando. Daqui a pouco vai ter cueca Show do Milhão. O começo do novo milênio foi uma fase de adaptação.
menos império industrial e mais empresa tentando competir com os importados. Mas também bater de frente com os concorrentes nacionais que cresceram rápido e ao mesmo tempo competindo com a internet, videogame e novas formas de consumo. Fudeu. Por isso eles seguiram apostando em brinquedos mais modernos, né, com aquele ar de importado. Você está pronto para dirigir? Yeah! Volante Car da Estrela. Toda hora o bagulho novo, mano. Como volante Car da Estrela, você vai se sentir dirigindo um Jeep 4x4 de verdade. Você vira pra esquerda e pra direita. Volante Car é um carro totalmente controlável. Você vai sentir o volante vibrar enquanto ele faz cada manobra. Eu tô dirigindo! Faça manobras radicais com o volante Car. Estrela. Nessa época era tudo muito inovador, né? Mas achei legal isso aqui, que o volante vira junto com a mão. Ainda assim, o buraco era mais embaixo e as dívidas só aumentavam. Pra piorar, o que eles não imaginavam é que a americana Hasbro, sua antiga aliada, estava armando uma emboscada judicial inacreditável. A Estrela tinha um contrato com a Hasbro desde os anos 70 para adaptar os jogos deles aqui no Brasil. Como a gente sabe, o gringo Monopoly virou Banco Imobiliário aqui. O Simon virou o Gênios e por aí vai. Só que em meio à crise, meados ali de 2007, a Estrela parou de pagar os royalties pra Hasbro, mas continuou fabricando os brinquedos. A Hasbro, óbvio, ficaram puto, foram lá na porta, cagaram na porta da Estrela. Pia da vida e meteu um processo nas costas da Estrela em 2008. Começava aí uma longa e árdua batalha judicial. A Estrela está envolvida numa disputa judicial com uma empresa americana, né? Que inclusive, dependendo do resultado desse imbróglio aí, poderia acontecer a retirada, de repente, de produtos já consagrados. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Isso não terminou, obviamente está indo para a terceira instância, que vai para o Supremo. Pelo jeito terminou hoje em dia, né? Porque você está entrando em falência porque tomaram umas pernadas ali, né? Há uma discussão, a maior parte dos produtos são anteriores à entrada dessa empresa norte-americana no negócio. Ela comprou várias companhias nos anos 90, mas nós já tínhamos relações com as empresas anteriores há décadas muito passadas a essa negociação. 8 anos depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou a Estrela destruir os brinquedos. Isso mesmo, jogar Banco Imobiliário, Gênios, Detetive, tudo no lixo. Em fevereiro do ano seguinte, rolou uma reviravolta. A justiça... Pô, que desperdício do cara. Não dava pra doar esses brinquedos, não? Pô, abrigo, algum bagulho assim? A justiça deixou a Estrela ficar com o Banco Imobiliário e o Comandos em Ação, mas aplicou uma multa de 50 milhões de reais em royalties atrasados e mandou destruir a Supermassa, aquela massinha de modelar. Imagina só, 50 milhões de reais pra uma empresa que já tá mal das pernas. Chegamos agora então no ano de 2024, 2 anos atrás. A Estrela até faturou 188 milhões, mas as dívidas não pararam e a empresa fechou o ano com um prejuízo de mais de 24 milhões de reais. Em 2025, o cenário ficou ainda pior. No final das contas, eles terminaram boa parte do ano passado com um prejuízo de quase 40 milhões de reais. É um prejuízo num trimestre? Sim, mas o problema é, a empresa já tinha uma dívida de 115 milhões de reais e acumulava prejuízos acumulados de mais de 660 milhões de reais. Um dos grandes motivos para a queda do faturamento, você já deve imaginar. Eu tô até me sentindo mal que eu roubei o armazém lá, velho. Eu vi alguma loja da Estrela, vou entrar, vou fazer o Pix, velho. Vou perguntar quanto que custa. Acho que eu peguei uma motoca só. Celulares, tablets e videogames hoje dominam a atenção da molecada. A maioria das crianças de hoje não quer mais saber de jogo de tabuleiro ou boneca de plástico. Elas querem tela, Roblox, internet o dia inteiro. E aí, como competir com isso? Monique sabe que a diversão é importante para o desenvolvimento dos filhos. Só que nem sempre vence a briga com a tecnologia. Cara, o foda é que é muito mais legal, velho. Tipo, eu entendo o valor de brincar na rua. Isso eu acho mais legal do que ficar no celular. Quando eu era criança, eu jogava bola na rua com meus amigos. Eu tenho as melhores memórias do mundo. Agora você comparar aquela porra daquele carro que vira a mão do volante, você pegar um jogo muito foda de carro que você personaliza, porra. Outro motivo que tá afastando os pais dos brinquedos é o custo. Brinquedos de marcas muito boas, como a Estrela, estão ficando cada vez mais caros, o que causou uma crise no setor inteiro. Não dá pra comprar, velho. Muita gente teve que ficar só na lembrancinha por causa da inflação dos brinquedos. Os preços subiram mais de 21%, bem acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses.
E isso atrapalhou as vendas nessa loja. A gente não pode esquecer também da regulamentação da publicidade infantil. Antes, as empresas podiam anunciar livremente seus brinquedos. Isso aí foi que eu falei, velho. Isso aí rolou essa parada no McDonald's, também sofreu com isso, que foi proibido fazer publicidade pra menor. Mas depois da resolução do Conanda, os comerciais de brinquedos e produtos pras crianças passou a ser considerado publicidade abusiva. Fudeu, o que, lá. claro, atrapalhou e muito a Estrela e todo o mercado. Está proibida toda publicidade direcionada às crianças. Fudeu aqui. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda, considerou esse tipo de propaganda abusiva e ilegal. Nossa. O órgão aponta ilegalidade na prática de comunicação mercadológica com a intenção de persuadir a criança para o consumo de qualquer produto. Poxa, mas é isso mesmo, a estratégia, velho. Fazer a criança comprar a porra do boneco, velho. Como que eu vou fazer a criança comprar o boneco se não for mostrando pra ela no comercial? Não tem o que fazer. Outro motivo para a crise da Estrela foram os juros nas alturas, no momento que a empresa já não consegue crédito no mercado. A dívida com impostos em 2024 já estava na casa dos 747 milhões de reais. No dia 31 de maio de 2025, outra notícia triste. Morre Mário Adler, o último da família Adler que presidiu a Estrela antes da venda nos anos 90. No mesmo ano, a Estrela conseguiu um baita acordo com a Receita Federal e reduziu a dívida para 72 milhões, parcelados em 10 anos. Um suspiro de alívio em meio a tanta notícia ruim. Porém, essa semana, uma notícia pegou todo mundo de surpresa. A Estrela entrou com um pedido de recuperação judicial. 7 meses depois do acordo milionário, a empresa admitiu que não dá mais. O custo de... Será que eles não se adaptaram para as regras novas do jogo? O que eu quero dizer com isso? Porque, pô, hoje em dia, o que são as marcas que mais vendem? As marcas que fazem trabalho publicitário, só que eles não podem fazer na TV, já entendi. Mas por que eles não enviam, por exemplo, para quem é mãe? Será que o time da Estrela tem feito esse trabalho aqui de movimentar a marca no Brasil? Eu não sei. Eu nunca vi ninguém, eu sigo várias mães, eu nunca vi uma mãe postando um recebido. Oi, gente, a Estrela mandou um monte de brinquedo aqui em casa. Não sei. O valor de mercado da Estrela hoje é de 42 milhões de reais. Pode parecer razoável, mas é muito pouco para uma empresa gigante que já faturou 450 mil dólares por ano, 7 mil funcionários e hoje sobrevive com cerca de 300. Quanto que ela custava? Mergulhada em dívidas de impostos e com fornecedores, a Estrela deve anunciar nos próximos dias um plano para pagar os credores. Legal. Mas o mercado tá receoso, sabe? Que vai ser muito difícil ela se recuperar dessa. Pô, uma empresa tão grande, né, velho? Se eles tivessem ido pra tecnologia, fizesse os tablets deles, é que é uma tecnologia muito foda, né? Os hábitos das crianças estão se modificando e as empresas que não se ajustarem a essa nova realidade terão dificuldades. A Estrela é uma delas, Fabiola. Mas vale dizer que esse não é um fim definitivo. A Estrela continua lutando, vai continuar funcionando mesmo em recuperação judicial. E, sinceramente, eu torço e imagino que todo o Brasil torce para que ela consiga se reerguer e voltar ainda mais forte. Eu também acho. Porque, assim, tudo isso que tá acontecendo é muito triste, né? A Estrela não foi só uma fábrica de brinquedos. Fábrica de sonhos. Ela fabricou sonhos. Caralho. Tá vendo? Tem tudo, porra. As nossas melhores memórias da infância estão atreladas com a Estrela. A empresa sobreviveu à crise, se reinventou, tentou de tudo. Mas parece mesmo que o mundo mudou. A tecnologia tá atropelando tudo. E, de repente, a Estrela se viu num cenário em que ela não é mais tão desejada pelas crianças. E eu torço para que a gente aprenda, a gente saiba parar um pouco. Não abandonar de vez a tecnologia, mas quem sabe aprender a usar. E que nós, adultos, possamos mostrar para as nossas crianças que a modernidade é sim importante, mas que nada substitui uma brincadeira no quintal. Joelhinho ralado, né? As histórias pra contar. Teve uma vez que minha mãe foi cortar meu cabelo, gente. Minha mãe cortava meu cabelo. E ela cortava errado. Tem uma vez que ela errou, eu tinha um cabelo bem grandinho. Eu tinha o cabelo aqui, gente. Eu tinha o cabelo grande. Minha mãe cortou errado, ela cortou aqui e cortou reto aqui, ó. Eu fiquei igual uma egípcia. Meus amigos me chamou pra brincar. Na hora que eu abri, meu Deus, eu parecia um personagem dos 10 Mandamentos da Record. Nossa, acabaram com minha vida. Me zoaram. Minha mãe apareceu na porta. Vocês estão dando risada dele? Eu falei, mãe, tô ridículo, porra. Tô parecendo Dora Aventureira. Porque no fim, a gente sabe, tecnologia ou tela nenhuma substitui o sentimento inexplicável de uma conversa. Verdade. Olhando no olho, uma brincadeira simples, um brinquedo antigo, sem qualquer tecnologia. Caramba, afinal de contas, são esses momentos que vão ficar marcados para sempre na nossa e na memória das nossas crianças. O que as crianças vão lembrar na frente do protesto do Roblox? Mas eu quero saber qual é a sua história com a Estrela. Qual era o seu brinquedo favorito, ou quais, né, foram
tantos. Qual o seu momento? Eu já contei, foi o do furto. O mais marcante, aquele brinquedo que você ganhou no Natal, que você tanto queria. Você roubou no Natal também? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Muita coisa, meu querido. Deixa eu deixar meu like aqui. Você pode deixar o like no nosso também, fazendo um favor? Gostou do vídeo, deixa um like. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Apoia nós aí, se inscreve no canal também, que a maioria das pessoas que assistem aqui não são inscritos. Não dá pra entender porque você não é inscrito. Cria uma conta no YouTube e se inscreve aqui no canal. O canal 90 está na descrição, então vai lá e acessa, porque você faz vários vídeos incríveis como esse. Então vão lá e se inscreve também. E se quiser me acompanhar nas redes sociais, @Brino. Se tiver Insta, chama lá no Insta. Fala, ô Brino, conta-me, eu também tinha brinquedo da Estrela. Me manda uma direct lá pra conversar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.